Romanos capítulo 15 e versículo 1. E eu vou ler. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu vou ler também o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Meus irmãos, minhas irmãs, eu desejo que você tenha uma boa recepção. Que essa palavra que agora eu vou pregar permaneça, penetre, dê bastante alegria e edificação. É isso que nós esperamos. É para isso que nós pregamos a palavra. E que todos tenham um dia de paz, de bênção e alegria. Então a palavra é muito importante. Essa mensagem, o Espírito Santo está falando para nós de uma maneira poderosa, meus irmãos. Como é que diz? Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Meus irmãos, na igreja, nós temos vários níveis de pessoas, de crente, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, nível cultural diferente, reações diferentes. Mas nós temos que entender que todos aceitaram Jesus como seu Salvador, fazem parte da igreja. A igreja não é homogênea. A igreja não é separada como uma elite. E a própria palavra, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos nobres entre vocês. Ela nos fala de coisas terríveis. Na própria igreja que estava em Corinto, tinha escravos. Eram servos, senhores. Tinham pessoas que tinham tido uma vida tremenda. Inclusive, nós temos que analisar que tinha até aqueles que tinham sido efeminados. Mas a palavra fala que mudaram, não eram mais efeminados agora, não estavam agindo dessa maneira. Mas então, nós vamos olhar, tem crente que se entregou para Jesus e ele ficou, parece, como dentro dele, como uma lâmpada de alta voltagem. Outra, uma lâmpada pequenininha. Não é o Espírito Santo, é a pessoa, é o recipiente. Tem uns que estão sempre tropeçando. Na igreja que estava em Coríntios, Paulo disse assim, olha, eu não vos pude falar como espirituais, mas falar como carnais, meninos na fé. Não tinham crescimento, mas eram crentes, eram salvos. E algo importante, essas diferenças. Quando Jesus fala a respeito da semente, então, uma semente, a semente sai da mesma bolsa. A mesma mão que pega uma semente, pegou as outras. E ele está na terra, é a mesma terra que foi arada. O que é que diz a palavra? Essa semente, uma produziu 30%, outra produziu 60%, outra 100%, mas a semente era igual. Quem olhava para a semente não via diferença. De repente, quem vai semeando e vai lançando a semente, elas caem uma perto da outra e, de repente, no lado uma produz bem, a outra não produz. E agora? Não vamos entender. É difícil de entender esses mistérios dentro da própria do botânico. Eu acho que é botânica isso. Só depende de Deus. Então, a semente e a pregação da palavra também foi semeada em terra. Muitas vezes a terra foi arada, foi preparada. Mas uma semente produz 30, outra 60, outra 100. E aí nós vamos notar aquilo que a palavra diz, suportar a fraqueza dos fracos. Aqui não diz suportar os pecados dentro da igreja, meus irmãos. Mas nós temos aqueles irmãos que sempre dizem, irmão, ora por mim, eu estou fraco, eu não consigo. Sempre vamos encontrar isso na igreja.
É níveis que podemos... Tem que estar sempre na garupa de uma bicicleta. E se você está com uma bicicleta boa, leva na garupa, ajuda para chegar ao destino. É isso que o Espírito Santo está recomendando. Quem recebeu um nível bom, está no nível bom espiritual, tem graça para orar, tem entusiasmo, ajuda o teu irmão, como diz a palavra, cada um agrade a seu próximo, o que é bom para edificação, vai lá, ajuda, coloca o ombro. Nós encontramos aquelas histórias do passado, às vezes aquelas carroças, né, difícil, e chegava no lugar de lamacento, e o burrinho não conseguia mais, e o homem estava sozinho, chegava outro companheiro, vamos embora, vamos lá, vamos empurrando a carroça, e a carroça saiu do lugar. Meu irmão, você que se sente forte, e vê a carroça do seu irmão no atoleiro, que ele não consegue, ajude. Não estou me referindo a isso, é participar do pecado de ninguém. Mas se ele pecou, a misericórdia de Deus o alcança. Temos que adverti-lo para o arrependimento, para a caminhada. Meus irmãos, Jesus derramou seu sangue por todos, não foi só para os fortes, foi para os fracos também. A semente que produz 30%, ela está produzindo. Oh, que bênção! Se nós, como semente, estivéssemos produzindo ainda 30% na igreja para o Senhor. Aquela que produz 100, tá bom, é a bênção. A 60, os 30, mas está produzindo. O fraco na fé, às vezes precisa um empurrãozinho, uma ajuda, um jejum, uma oração. Isto é a razão da comunidade espiritual, nós carregamos aos outros, levando para chegar no outro lado, tudo junto. É o amor, é a bênção. Mas quantas vezes, infelizmente, os fracos na fé, não recebe uma palavra, alguém só quer dar chicote, dar palavra, paulada. Ajude o irmão. Vamos voltar ao que o Espírito Santo diz. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, fracos na fé, meus irmãos. Seu coração não abriu total, mas ele se entregou para Jesus. Ele é de Jesus. Ele é de Jesus. Tomé, não sabemos por quê. Quando Jesus apresentou naquele dia da semana, aquele domingo, ele não estava. Ele não acreditou. Mas quando Jesus veio de novo, ele estava junto. Jesus tratou ele com carinho, com bênção. E sabe o que aconteceu? Aquele Tomé, aquele fraco na fé, foi um grande pregador, meus irmãos. A sua vida depois foi entregue no altar do sacrifício, morreu pregando a palavra. Ele era fraco na fé, mas recebeu uma ajudazinha, recebeu a ajuda do próprio Senhor. E ele diz, Senhor meu e Deus meu, que coisa gloriosa. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos unir. Nós somos uma comunidade diferente, um povo diferente, um povo tirado da terra. Vamos ajudar os nossos irmãos. Se você é forte, ajuda. É isso que o Espírito Santo manda que eles sejam. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Não fique te agradando a ti mesmo. Suporta a fraqueza dos fracos. Caminha com ele. Ajuda. Coloca o ombro amigo e tu serás abençoado. E ele será abençoado. Que o Senhor abençoe a todos que me ouvem nesta oportunidade, com as bênçãos do céu, e sejamos despertados para ter mais união, mais solidariedade em nosso meio, para ajudar os fracos a caminhar, a chegar no outro lado e receber as bênçãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todos aqueles que me ouvem, Senhor. E eu quero pedir também para aqueles fracos na fé, que recebam mais da tua graça e tenham ajudantes, Senhor, que ajude a caminhar. Pai eterno, isso pedimos em nome de Jesus. Amém.